Olá, 10 de dezembro de 2018, está no ar o informativo Diário Zap. Carta apreendida ontem pela polícia indica que uma facção criminosa que atua fora e dentro de penitenciárias paulistas estaria preparando atentados contra autoridades em São Paulo caso a justiça determine a transferência da cúpula da facção para o sistema prisional federal. Os alvos seriam o promotor Lincoln Garcia e o coordenador de presídios Roberto Medina. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-general Hamilton Mourão serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira. O ato confirma o resultado da eleição e atesta que o candidato foi eleito pelo povo e apto a tomar posse no cargo a partir de 1º de janeiro. O advogado Ricardo Salles, filiado ao Partido Novo, será o ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. Salles foi secretário na administração de Geraldo Alckmin. Ele disse que o setor agrícola foi perseguido por órgãos ambientais no passado e agora deve-se buscar a harmonia. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 1105 da Mega Sena realizado na noite de sábado. O prêmio estimado para o próximo concurso, nesta quarta-feira, será de 36 milhões. As dezenas sorteadas foram 11, 13, 16, 24, 31 e 36. Acidente entre um carro e um ônibus matou 6 pessoas da mesma família na madrugada de ontem em uma rodovia próxima a Pouso Alegre, Minas Gerais. As 6 vítimas estavam em um Fusca que bateu de frente com um ônibus com 46 passageiros. O Fusca teria invadido a pista contrária em uma curva. O governo federal pode assinar hoje o decreto de intervenção federal no estado de Roraima. Sem pagar servidores, o estado tem paralisações de policiais, quartéis fechados, protestos e greve geral. Guerra entre facções no sistema penitenciário e a chegada de venezuelanos em massa agravaram a crise no estado. A Receita Federal libera hoje consulta ao último lote de restituição do imposto de renda. Ao todo serão pagos mais de 319 milhões de reais no dia 17 de dezembro a cerca de 151 mil contribuintes. Confira agora o que é destaque nos principais jornais do país. Jornal O Estado de São Paulo. 11 governadores podem deixar estados sem caixa. 11 governadores correm o risco de deixar seus estados sem dinheiro para sucessores pagarem as contas, segundo levantamento do jornal. Segundo dados de outubro, os estados com maior risco de deixar as contas em aberto são Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe. São Paulo e Rio Grande do Norte fazem parte da lista, mas os dados são de agosto. O jornal Folha de São Paulo traz como manchete: mapa revela 453 áreas de garimpo ilegal na Amazônia. Há 453 garimpos ilegais na Amazônia brasileira, segundo o mapa inédito elaborado por uma rede de pesquisadores coordenada pelo Instituto Socioambiental, uma entidade não governamental. A Venezuela lidera o ranking com 899 áreas de exploração mineral clandestina, mas o Brasil ocupa o primeiro posto quando se apura a atividade ilegal dentro de terras indígenas, com 18 dos 37 casos identificados. O jornal O Globo destaca: João de Deus teria abusado de crianças nos anos 80. O médium João Teixeira de Faria, João de Deus, já é investigado pelo Ministério Público de Goiás desde o primeiro semestre, quando a Procuradoria de Abadiânia, onde mantém seu templo, recebeu as primeiras denúncias de abuso sexual contra frequentadoras. Os relatos de mulheres vêm se multiplicando desde que o jornal o Globo e o programa Conversa com Bial divulgaram casos. O Ministério Público de Goiás vai abrir uma nova frente de investigações a partir dessas reportagens. E agora, com informações da agência Clima Tempo, veja como fica o tempo hoje no estado de São Paulo e no sudeste brasileiro.
A circulação de ventos sobre o Brasil ainda estimula a concentração de umidade e de mais áreas de instabilidade se formando entre o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo nesta segunda-feira. A chuva ainda não para, acontecem mais pancadas de chuva e ainda com risco de chuva volumosa pelo extremo norte dos dois estados. Nas demais áreas, entre Belo Horizonte, Vitória, zona da Mata Mineira, norte do Rio, o sol aparece, as pancadas acontecem à tarde e com raios. Entre o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, extremo sul de Minas, o sol fica forte, o predomínio será de ar seco e esquenta bastante. Na capital mineira, mínima de 15 graus, mínima de 21 em Vitória. No Rio, máxima de 31 graus. São Paulo terá máxima de 29 graus. Final desta edição do Informativo Diário Zap. Compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado pelo seu prestígio.